Olá Marvila, o meu nome é Rogério Paulo e sou professor de Clube Zen na Universidade Sénior. Bem, se os meus colegas das atividades desportivas trabalham mais a força, a resistência, a velocidade, a agilidade, o físico, ou seja, o corpo de uma forma geral, e muito bem, aproveitem porque temos cá ótimos professores, eu irei fazer o mesmo convosco, mas em relação à mente. Ou seja, vamos fazer aquilo que podemos chamar de ginástica mental. E esta ginástica mental irá ser realizada através da prática da meditação. Todos vocês já ouviram falar em meditação, cada vez está mais na moda, embora já tenha milénios. Os benefícios da meditação são inúmeros, mas posso já adiantar um deles, que é o autoconhecimento. Conhecermos cada vez mais e melhor a nós próprios. E com isso temos uma nova percepção de tudo aquilo que nos rodeia. Meus amigos de Marvila estão convidados a estarem comigo a esta partilha, todas as sessões do Clube Zen. Eu aqui estarei e tudo aquilo que vocês quiserem perguntar, questionar, saber mais um bocadinho, estou sempre disponível. Bem-vindos à primeira sessão do Clube Zen Online. Nesta versão de sessões digitais, vou debruçar-me sobre a prática da meditação. Vamos fazer ginástica à mente. Em cada sessão, irei dar-vos a conhecer mais um bocadinho sobre esta prática, falando sobre ela. Depois faremos uma meditação e, por fim, terminaremos a sessão com a partilha de um pensamento zen para refletirem e uma proposta de ação para realizarem. Então, falando um bocadinho sobre a meditação. É uma prática de origem muito antiga em que o objetivo é alcançar um estado de clareza mental e emocional. É usada há milénios no Oriente para libertar a mente de padrões antigos e repetitivos e também para nos conectar com o nosso eu interior, abrindo-nos para a nossa própria espiritualidade, independentemente de crenças ou religiões. A meditação é usada em todas as religiões. Assim que tenhamos entendido o que é meditação, pelo sentir, que as coisas conhecem-se melhor sentindo, elas vão começar a mudar, vão começar a ficar mais claras. Podem ter a certeza disso. É verdade. A primeira coisa que nós temos que entender em relação à nossa mente é que há uma tagarelice constante. Está sempre aqui a conversar, parece que não para. E não para mesmo. Está sempre em ação. Quer nós estejamos a falar ou não, ela continua a falar internamente. Quer nós estejamos acordados ou adormecidos, a conversa interna continua, com uma espécie de ruído de fundo. Mesmo quando estamos a trabalhar noutra coisa qualquer, quando estamos a conduzir, quando estamos a tratar de outra coisa, a tagarelice continua sempre cá dentro. A mente fala o tempo todo. E se esse falatório interno puder ser silenciado, mesmo que durante um único instante, então aí estaremos num estado de meditação. A mente vive numa espécie de transe, uma espécie de estado de inconsciência. Nós só estamos conscientes muito raramente. Por exemplo, quando a nossa vida corre perigo, estamos em estado de consciência. Fora isso, a mente prossegue no nosso movimento adormecido. Nos últimos anos, a meditação tem-se tornado cada vez mais comum e necessária no cotidiano das pessoas, uma vez que é preciso aprender a lidar não só com o mundo em que vivemos, mas também com os seus habitantes e com o nosso próprio interior. Sem dúvida alguma, a meditação é uma prática importantíssima para a nossa paz, para o nosso desenvolvimento pessoal e evolução. Posso-vos dar alguns benefícios da meditação, como por exemplo o sistema imunológico mais forte, um maior equilíbrio emocional, maior capacidade de foco e concentração, aumento da criatividade, reduz a pressão arterial, leva a um nível mais profundo de relaxamento, reduz a ansiedade, mais clareza mental e serenidade, diminui a tensão muscular e dores de cabeça, aumenta a autoconfiança, aumenta a produção de serotonina, que é a hormona da felicidade, influencia positivamente o humor e o comportamento, ajuda em doenças crónicas também, como alergias, artrites, etc. Meditar é ir à essência, à nossa própria essência, à essência das coisas, à essência do momento presente, e isso é muito libertador. Meditar é a ausência de julgamentos, é ser um observador daquilo que acontece fora e dentro de nós. E isso podem ter a certeza que traz sensações de paz. Quando escolhemos ser observadores de nós mesmos, trazemos para nós o controle sobre a nossa própria mente. Podemos não controlar o que surge nela, mas conseguimos controlar o que queremos
focar aquilo que nos queremos concentrar. Existem muitos tipos de meditação. Posso-vos falar, por exemplo, da meditação zazen, a meditação transcendental, a meditação budista, há vários. Nós aqui vamos trabalhar essencialmente a meditação guiada e a meditação da atenção plena, também conhecida por mindfulness. Não há práticas certas ou erradas, nem mais ou menos indicada. A melhor prática é aquela que funciona melhor com cada um de nós, aquela com que cada um de nós se identifica mais. Para praticarmos, e é aquilo que vamos fazer já de seguida, vou pedir-vos então para se sentarem numa cadeira, mas não encostarem as costas, a não ser que tenham mesmo de o fazer. Coloquem-se numa posição equilibrada, as plantas dos pés apoiadas no chão, se possível, as mãos colocadas em cima dos joelhos ou uma sobre a outra no colo. Interessa é que estejam equilibrados, relaxados, confortáveis. Isso é o mais importante. O corpo não deve ter tensões, não deve ter mais peso para um lado ou mais peso para o outro, nada de cruzar braços ou pernas. Vamos colocar só o corpo relaxado, direitinho, equilibrado, simétrico. E prepararmos para fazermos aqui então uma pequena meditação, uma meditação de atenção plena, uma meditação que nos vai servir para nos trazer ao tempo presente, ao momento. A nossa cabeça viaja muito. Então, em relação ao passado e ao futuro, é aquilo que mais faz. Pensamos sempre no que já aconteceu e estamos sempre também a pensar naquilo que pode vir a acontecer. O presente, que é onde estamos, que é o que temos, muitas vezes é aquilo em que menos pensamos. Esta meditação vai servir então para ajudar a trazer cada um de nós para o tempo presente. Ouçam aquilo que eu vou dizer, não com os vossos ouvidos, mas com a vossa consciência. Para não haver distrações, eu vou desligar a imagem e vão só concentrar-se na minha voz e na vossa respiração. Escolha um local calmo, pouco iluminado e com uma temperatura ambiente agradável. Adota a postura mais apropriada para ti e depois de respirares fundo 2 vezes, relaxa e prepara-te para começar esta meditação. Nunca tenhas pressa de me ouvires falar. Concentra-te na postura em que te encontras. Examina brevemente as diferentes partes do corpo e, se descobrires alguma tensão, tenta relaxá-la. Presta atenção ao teu rosto, à testa, aos olhos, aos lábios. Repara na posição da cabeça e se existe alguma tensão no pescoço ou nos ombros. Concentra-te nos braços e nas mãos. Relaxa-os. Examina a coluna vertebral. Observa. Tenta que esteja direita, mas não rígida. Liberta-te de qualquer tensão que possas sentir. Continua este percurso agora pelas ancas, coxas e pernas. Relaxa qualquer tensão que possas sentir. Faz o mesmo com os pés e com as mãos. Suavemente,
Centra a tua atenção na respiração. Repara em como o ar entra e em como o ar sai. Sente os movimentos do peito e do abdômen. Deixa que o corpo respire por si só, sem tentar dirigir ou alterar a respiração. Simplesmente tem consciência de como a tua respiração está neste momento. Poderá ser mais ou menos longa, mais ou menos profunda, superficial, mais calma ou agitada. Deixa que seja tal como está e limita-te apenas a observar. Deixa-te levar durante uns momentos pelo ritmo espontâneo e cíclico da tua respiração. Deixa que esse ritmo te acalme pouco a pouco e que a tua atenção se centre nele. Agora, deixa-te prestar atenção à tua respiração e centra-te nos sons que consegues sentir à tua volta. Mesmo que predomine o silêncio, poderás sempre captar algum ruído proveniente do exterior. Pode ser um carro que passa, os passos de uma pessoa, um cão que ladra, um vizinho que tosse, a chuva que cai, uma televisão, uma máquina. Nós estamos rodeados de coisas e de pessoas. Estamos rodeados de sons, pequenos sons, grandes sons, longos sons, curtos. Podes ouvir esses sons. Visualiza esses sons. Visualiza a origem de cada som. E centra a tua atenção na vibração do som. Abre-te a qualquer som que chegue aos teus ouvidos. Alguns vão parecer-te agradáveis, outros desagradáveis. Tenta não julgá-los. Aceita-os tal e qual como eles são. Não são maus, não são bons, não são piores, não são melhores. São exatamente como são. Observa o tempo de cada som. Cada som começa com uma determinada duração e no fim esgota-se. Aceita com a mesma imparcialidade tanto o seu início como o seu fim. Não te apegues a eles. Não desejes que continuem, nem anseies que terminem. Eles produzem-se, apenas os vais sentir, os vais aceitar com tranquilidade. Dá-te conta de como a percepção de qualquer som vai fazendo surgir em ti a sensação de espaço. A origem de alguns ruídos encontra-se mais perto, a de outros mais longe, e em quase todos eles poderás conseguir calcular de que direção provém. Lentamente, tem consciência do espaço que te rodeia, cujo centro és tu. Se quiseres, podes dedicar uns momentos a imaginar esse espaço mais detalhadamente. Considera o espaço
que o teu próprio corpo ocupa. Depois, a divisão na qual se encontra. Depois, a casa onde se localiza a referida divisão. E deste modo, vai ampliando o círculo da tua representação. O corpo, a divisão, a casa, a cidade, o país, o continente, o planeta. A tua imaginação vai abrangendo um espaço cada vez maior, chegando a propagar-se por todo o sistema solar, pela nossa galáxia, pelo nosso universo inteiro. Permanece assim durante uns instantes, tendo plena consciência da imensidão do espaço. Agora, volta a centrar-te nesses sons que apareceram no espaço que acabas de imaginar, nesses pequenos sons que se destacam no meio do silêncio. São como as estrelas que enchem a noturna imensidão do espaço. Silêncio e sons são complementares. É possível distinguir os sons porque existe o silêncio. É possível distinguir o silêncio porque existem os sons. Observem essa dualidade do silêncio e dos sons. Repara que, enquanto a tua atenção se fixa nos sons ou no silêncio, a tua mente permanece exatamente no aqui e no agora, no momento presente. Prestar atenção ao silêncio ou aos sons permite-nos estar focados no agora, sem que a mente fuja ao passado ou ao futuro. Fica atento ao silêncio ou ao som durante uns minutos e saboreia o facto de estares no presente, que é a melhor forma de habitar a realidade. De seguida, volta a concentrar a tua atenção na respiração, no teu ritmo sossegado e estável. Ao fazeres isso, continuas fixo à realidade do presente, ao agora da tua vida que palpita e respira em cada uma das tuas células e em cada um dos teus órgãos. Presta atenção à respiração novamente. Sente o ar a invadir o teu corpo e a fazer o caminho inverso. Quando sentires que é oportuno, respira fundo 2 vezes, abre os olhos e volta a entrar em contacto com o mundo exterior. Tenta segurar esse estado para o resto do dia. Certamente estás mais relaxado, concentrado e leve.
Vou voltar a ligar a imagem. Podem novamente olhar para mim, cá estou eu. Um bom regresso a todos aqui. Espero que mais calmos, certamente mais tranquilos, mais focados, mais centrados. Hoje ficamos por aqui e próxima aula voltaremos a falar mais um pouco sobre a meditação. Vamos falar mais sobre a respiração e praticar mais uma meditação. A próxima meditação será uma meditação guiada. Deixo-vos então, antes de finalizar esta sessão, com o pensamento do dia e uma proposta. Até à próxima. Obrigado pela meditação. Pensamento do dia. Só o facto de termos mente já é confuso. Questionamo-nos o tempo inteiro. Meditando, nós obtemos a resposta sem precisarmos perguntar. Proposta. Gentilmente, convido a minha mente a serenar. Respiro fundo, medito e crio condições para receber a resposta.